Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. Meu nome é Hilder Brandão Torno Batista, tenho 55 anos, servidor público aposentado aqui no Distrito Federal. Gostaria de fazer uma pergunta, um questionamento sobre toda essa situação que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Mas antes, fazer uma teoriazinha. Será que 40 pessoas, ou de uma mesma família, mas eu não vou colocar apenas família, porque alguém pode dizer, mas as famílias não são assim. Bom, mas um grupo de 40 pessoas que se reúnam e resolvam se ajudar mutuamente. Será que se uma dessas 40 pessoas tiver dificuldade, alguém pode me responder se as outras 39 pessoas têm condições? 39 pessoas têm condições de ajudar uma pessoa? Não estou falando se quer, se gosta de ajudar, não. Estou falando do ponto de vista prático. 39 pessoas têm condições de ajudar uma pessoa financeiramente ou em termos de uma situação de saúde? O que vocês acham? Eu acredito que a maioria vai dizer que sim. 39 pessoas têm condições de ajudar uma, né? Mas beleza. Eu vejo várias discussões sobre essa situação da pandemia em vários aspectos, mas até hoje eu não vi ninguém avaliando isso que eu vou falar. Pode ser que alguém já tenha falado, mas enfim, eu não ouvi. Nós somos hoje no Brasil pouco mais de 200 milhões de habitantes. Nós tivemos, infelizmente, nós estamos em fevereiro de 2021, cerca de 8 milhões, os números não estão exatos, 8 milhões de infectados por essa peste. Aí todo mundo sabe do que eu estou falando. Bom, é um número terrível, mas desse número, se eu salvo engano, estamos chegando em torno de 280 mil mortos. Particularmente, aí é uma opinião, não é o foco da questão agora, eu não acredito que esses 280 mil tenham sido exclusivamente por conta da peste, né? Mas enfim, não sou negacionista. Hoje existe um povo aí, qualquer coisa que você fale contra, você vira negacionista. Não, eu acredito que o vírus existe, que tem que se tomar cuidado, que se tem que buscar algumas alternativas. Bom, mas o foco não é esse. A questão nós somos 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, e 8 milhões de infectados, 280 mil mortos aproximadamente. Pessoal, se 40 pessoas, 39 pessoas, aliás, têm condições de ajudar uma, não chegamos nem a 10 milhões de infectados, graças a Deus. O número de 8 milhões é muito alto, mas não chegamos nem a 10 milhões. 10 milhões representa aproximadamente 5% da população brasileira. 5% da população brasileira. E o número de mortos chega aí a cerca de 280 mil, pouco mais de 3%, 4%, alguma coisa assim. Gente, a nossa estrutura de saúde no Brasil não tem condições, numa situação de emergência, de tomar conta, de socorrer 5% da população. Se no exemplo que eu indiquei, 40 pessoas, 39 pessoas dão conta de tomar conta de uma pessoa, num caso de emergência, a população brasileira de 200 milhões não tem condições, a nossa estrutura pública de saúde, alguém já pensou nisso? Isso só pode ser uma brincadeira. Eu sei que virão uma série de técnicos, uma série de pessoas cheia de informações técnicas, que essas informações técnicas não importam para a população, o que importa é a solução do problema. Vim explicar que 2 milhões e meio de habitantes são muitas pessoas, desculpem, é muita gente, mas caramba, um país com 200 milhões de habitantes não tem uma estrutura de saúde pública capaz de socorrer numa emergência 2 milhões e meio, estou falando 2 milhões e meio de habitantes, aproximadamente 5% da população, numa situação de emergência, no momento, só não tem condições. Essa brincadeira, não tem cabimento. Onde é que foi o nosso dinheiro? Que estrutura de saúde pública é essa que nós temos? Eu não culpo o atual governo por não imputo responsabilidade ao atual governo de toda essa situação. O atual governo ele recebeu muitos problemas das gestões anteriores, mas eu imputo responsabilidade ao atual governo para providenciar mecanismos para que nós não passemos novamente esse tipo de situação. No futuro próximo, essa situação vai passar, se Deus quiser, e aí as pessoas vão esquecer, simplesmente vão esquecer, e vai tudo voltar ao normal. E se nós tivermos uma situação pior que essa,
O sistema não suporta, o sistema não suporta. Tudo bem, vamos tomar cuidado, a população tem que fazer a parte dela. Mas a pergunta é, que sistema de saúde público é esse que nós temos no Brasil, onde 200 milhões de habitantes não conseguem socorrer 2,5 milhões? Eu estou colocando um número bem maior do que aquele número de pessoas mortas. Nós não temos condições de receber nos hospitais, de uma vez só, 2 milhões e 500 mil habitantes, se for necessário? Gente, na minha humilde opinião, só pode ser brincadeira. Façam uma comparação dos números percentuais. 200 milhões de habitantes para socorrer 2 milhões e meio. Não, não tem condições. Se fosse 10%, gente, 10%, seriam 20 milhões. Gente, 40 pessoas não tem condições de tomar conta de 4 pessoas. 200 milhões de habitantes não tem condições de tomar conta de 20 milhões, se for necessário. Onde é que nós vamos parar? Ou então, na verdade, não existe infraestrutura de saúde pública. É uma opinião. Se existe, é lógico, nós sabemos que ela existe, ela está muito aquém, muito, mas muito mesmo, do que deveria ser. Nós não temos condições, infelizmente, de socorrer, no momento de necessidade emergencial, 2,5 milhões de habitantes. Brincadeira. Eu nunca vi, apesar de todas as discussões sobre esse tema, sobre essa pandemia, alguém tocar nesse assunto da nossa infraestrutura, que ela não está ruim não, ela está péssima. E eu gostaria, né, é só um gostar, né, que o atual governo tomasse providências para que isso comece a mudar, porque em tempos recentes, passados, alguns imbecis disseram que não se fazia copa com hospitais, investiram bilhões em infraestruturas de estádios que hoje estão abandonados, sem falar de uma grande parcela de dinheiro que foi desviado. Um abraço, gente. O assunto era esse. Fica com Deus. E vamos ver se as coisas mudam.